Próxima palavra. Quem lembra dessa? Quem sabe ler essa daqui? E aí? E aí? E aí? Isso daqui é um AK. AK. Vermelho. AK. Substantivo. E eu vou colocar aqui um trecho que ele está sendo usado como adjetivo. Daí muda um pouquinho. Coisa básica. Talvez alguns já conheçam, já saibam essa pequena mudança. Né? Mandaram aí a cair, até, né? Quando vira adjetivo, já dei a resposta, mas quando vira adjetivo, ele se transforma em acai. Se eu quero falar que alguma coisa é vermelha, eu não vou falar AK. Né? AK é a cor vermelha em si. Mas se eu estou caracterizando alguma coisa, utilizo acai, como nesse caso. Vamos escutar. あ、赤い蝶。Quem conhece a segunda palavra que ele mandou aí? あ、赤い蝶。Ó, acai chou. あ、赤い蝶。Chou significa borboleta. A akai chou. Então é uma borboleta vermelha. Chou, borboleta. Coloquei aqui o adjetivo antes. É um adjetivo i, então eu não preciso colocar nada aqui entre o substantivo e o adjetivo. Se fosse adjetivo na, precisaria de um na. Vamos supor, akai é um adjetivo na. Imaginando, tá? Não é, mas se fosse, precisaria falar akai na chou. Mas não é, é adjetivo i, então akai chou. Borboleta vermelha. Segundo exemplo, utilizando aka. Vamos lá. あいつ英語はいつも赤点なんだ。 Ó, apareceu uma outra palavra aqui que a gente já tinha visto hoje, hein? Esse aqui tá com o áudio um pouco mais baixo. あいつ英語はいつも赤点なんだ。あいつ英語はいつも赤点なんだ。 Aitsu eigo wa itsumo akaten nanda. Aitsu, aquele cara, aquele lá. Eu sempre comento com vocês que esse aitsu muitas vezes pode ser um jeito de falar da pessoa meio desdenhando, assim, meio rebaixando a pessoa. Ah, aquele lá, aquele maluco lá. Aitsu, aquele cara. Ego wa, em relação a inglês, lembra que a gente já tinha visto? Ego, ego wa, itsumo, sempre, akaten. Aqui formamos uma nova palavra utilizando aka. Ten é de ponto, de nota. Então, akaten, nota vermelha. Itsumo akaten nanda. Esse nan, assim como a gente viu agora há pouco aquele depois dos verbos, quando estão explicando, contando alguma coisa, nesse caso aqui, como não temos um verbo, é utilizado nan ao invés de só isolado. Akaten nanda. Aquele cara sempre tira a nota vermelha em inglês, ele sempre vai mal em inglês. Belezinha? Dois exemplos com aka. Prosseguindo, vamos lá que tem mais coisas ainda. Eu acho que faltou eu editar esse daqui, ficou com AK de novo. Deixa eu lembrar o que que era. Ah, ok. O próximo, faltou editar, mas eu edito aqui na hora. O próximo é esse. Acho que vocês viram aí o spoiler quando eu tava escrevendo. Mas quem sabe o que que é esse daqui? Esse daqui é um benri. Benri, que é algo prático, algo conveniente. Você pode falar que é benri. Benri. Vamos para o primeiro exemplo. ゴルフ好きで千葉が便利なんですって。そう。そんなに仲が良い家族 Só o começo aqui, né? がゴルフ好き Até no início aqui tinha um chichiga. Chichiga. Tem algumas cenas que ficam um pouco cortadas no início. Mas chichiga, meu pai, vai falar alguma ação relacionada
ao pai dela. Tenta escutar o resto. Chichi ga がゴルフ好きで千葉が便利なんですって。そう。そ Essa é mais difícil um pouco, né? Vamos lá mais uma vez. がゴルフ好きで千葉が便利なんですって。そう。 O que que ela falou que é benri? Eu vou tocar mais uma vez e ver se você pesca só esse ponto aí da frase. O que que ela falou que é prático? O que que ela falou que é conveniente? がゴルフ好きで千葉が便利なんですって。 E aí? がゴルフ好きで千葉が便利なんですって。 そう。 Vamos lá. Chichi ga gorufu zuki. Até vou mudar aqui, né? Gorufu zuki de Chiba ga benri nan desu te. Primeiro, vamos começar pelo final. Esse te, muitas vezes ele se refere a algo que alguém falou. Nesse caso aqui, chichi ga está falando de uma ação que o pai fez. Não necessariamente a gente precisa colocar o verbo falou. Muitas vezes ele é omitido. Então a gente entende que a ação que o pai fez foi falar isso daqui. Então o te está indicando o que o Chichi, o que o pai dela falou. Chichi, não necessariamente na verdade, né? Porque tá falando aqui, ó, Chichi ga gorufuzuki de. Então, gorufuzuki, alguém que gosta de golfe. Gorufuzuki de, esse de foi colocado porque a frase ainda não acabou, tá? Então, voltando para a explicação, só para eu não confundir a mente de vocês. Realmente, esse te eu não preciso do verbo depois, ele pode ser omitido. É que aqui, pelo contexto, a gente entende que é uma coisa que o pai falou. Só que nesse pedaço aqui, chichi ga, o ga poderia indicar alguém que faz a ação, realmente, né? Mas, como ela tá falando isso daqui depois, chichi ga gorufuzuki, ela só tá caracterizando alguma coisa do pai dela. Então, meu pai gosta de golfe. Chichi ga gorufuzuki de e o que mais? Chiba ga benri. Chiba, talvez vocês não tenham reconhecido, porque acho que vocês procuraram alguma palavra aí no meio, mas Chiba é o nome de um lugar no Japão, de uma província no Japão. Inclusive, o aeroporto de Narita, por exemplo, o aeroporto de Tóquio, que alguns chamam no Japão, não fica em Tóquio, né? Tokyo International Airport não fica em Tóquio, ele fica em Chiba, que é uma província do lado ali de Tóquio. Se você for de trem, por exemplo, dependendo do lugar, leva uma hora e pouquinho. De ônibus também, uma hora e pouco. Tem uma piada também, que a Tokyo Disneyland, a Disneyland de Tóquio, não fica em Tóquio, ela fica em Chiba também. Então os japoneses zoam um pouco sobre isso, de vez em quando. Meu pai, voltando para a frase, né? Meu pai gosta de golfe e Chiba ga benri. Chiba ga benri nan desu. Lembram do nan? Comentei anteriormente quando está explicando, justificando algo. Então aqui, ó, se eu pegar esse pedaço da frase, Chiba ga benri nan desu, estou falando que Chiba é prático, que Chiba é conveniente, porque ele gosta de golfe, nesse caso. Chiba ga benri nan desu te, e o te está indicando o que ele falou. Meu pai gosta de golfe, então disse que Chiba é conveniente, que Chiba é prático, certo? Chichi ga golfu zuki de Chiba ga benri nan desu te. がゴルフ好きで千葉が便利なんですって。 そう。 So. Ah, é? Ah, é mesmo? Outro exemplo com benri. Vamos lá. でもとっても便利ですね。 Esse aqui é mais tranquilo um pouco. でもとっても便利ですね。 Mais uma vez. でもとっても便利ですね。 Demo, tottemo benri desu ne. Demo, mas, tottemo. Aqui não necessariamente precisaria do tsu pequenininho. Posso só falar totemo. Ao invés de totemo, é que o te, esse tsu pequenininho nesse caso, dá mais força ainda para o que está sendo falado. Totemo benri. Então,
Até vou colocar aqui, ó, muito prático, muito conveniente. O des, afirmando, falando que é alguma coisa. E o né, muitas vezes é até parecido com o nosso, né? Nossa, é muito prático mesmo, né? É muito conveniente mesmo, né? Não sei o que é conveniente, é algo aí dentro desse contexto. でもとっても便利ですね。 Demo, totemo benri desu né? Tranquilo, né? De buenas. Seguindo, vamos pro próximo, que tem ainda algumas palavras na nossa lista. Quem lembra dessa daqui? Quem consegue ler essa? Alguém? Essa daqui é um chikai, né? Chikai. Perto. Vamos pro primeiro exemplo. パパすっげえ近い。パパすっげえ近い。 No começo é yaba, né? Yaba. パパすっげえ近い。 Yaba, suge chikai. パパすっげえ近い。 Yaba, suge chikai. パパすっげえ近い。 Então, chegou ali, acelerando ele, provavelmente. E ele mandou um yaba, suge chikai. Quem já ouviu yabai? Muitas vezes, vou falar besteira, hein, pessoal. Tirem as mães da sala. Brincadeira, mães que estão na sala, desculpe. Faz parte do idioma. Yabai, muitas vezes eu gosto de comparar ele no português com foda. Então, muitas vezes ele parece um fudeu, ferrou, foda. Por que foda? Porque yabai pode ser algo legal também. E a gente usa foda no sentido de algo legal, não usa? Nossa, que foda esse filme, que foda esse jogo. Kono game yabai, né? Pode ser usado nesse sentido também. Mas yabai pode ser algo problemático também, no sentido de caramba, ferrou. Como nesse caso aqui, o cara prensou ele na parede e ele mandou yaba. Nossa, ferrou, tô ferrado. Suge chikai. Esse suge é uma variação mais informal de sugoi. Sugoi. Que por si só pode ser algo incrível, mas eles usam nesse sentido de intensidade também. Então dá pra gente adaptar como um muito alguma coisa. Suge chikai. Muito perto, tá muito perto. Vixe, ferrou. O cara tá perto, hein, mano. パパすっげえ近い。 Beleza? Outro exemplo com chikai. 一番近いトイレはどこだ？ Mais uma vez. 一番近いトイレはどこだ？ Quem entendeu esse? 一番近いトイレはどこだ？ Ichiban chikai toire wa doko da? Ichiban, a gente viu na aula de hoje. O mais, o número 1, alguma coisa. Chikai, perto. Então, o mais perto. Ichiban chikai toire. Toire, banheiro. Wa, em relação ao banheiro mais perto. Doko da. Doko significa onde. O da pode aparecer no final de frases afirmativas, só que aqui ele fala com uma entonação de pergunta. Então ele está perguntando. Se perguntando até, eu imagino, né? Não sei o contexto da cena, mas... Ichiban chikai toire wa doko da? Onde que é o banheiro mais perto? Onde fica o banheiro mais próximo? 一番近いトイレはどこだ？ Beleza? Gostou desse corte? Não esquece de acessar o nosso canal aqui na aba ao vivo para você ver essa aula completa e não esquece também de se inscrever para receber aí todas as novidades.